Vamos lá, hein? Zoeira. Começou. Vamos. Hoje a gente vai seguir aqui com as aulas, é, com as aulas 41 e 42 lá da apostila de vocês. Quais são essas páginas aqui, hein, gente? São as páginas, página 163, tá? Desse livro aqui, ó. Essa apostila, tá? 163. Então, deixa eu colocar aqui para vocês como é que funciona isso. Assim, ó. Tá? Tá lá, ó. Página 63, aulas 41 e 42. A gente vai fazer alguns exercícios depois, né? Alguns exercícios extras que eu preparei aqui para nossa aula de hoje, tá? Pra gente ficar cada vez mais top nessa matéria aqui de calorimetria, trocas de calor. Bom, beleza. Então, primeiro probleminha que a gente vai fazer aqui é o 1, ó. Esse da Federal de Pernambuco, 2012, tá? Vou colocar ele aqui no Paint para a gente poder fazer. Enquanto isso, vão dando aquela lidinha nele e tal. Aquela analisada. Vou colocar ela. Aí, beleza. Então vamos no aquecimento, gente. Tá frio, né? Lógico. Vamos fazer aquele aquecimento aí. Começando pelo 1. Colocar as equações que a gente aprendeu aqui. Então, a potência, né? Que é a energia por tempo. E também o Q é igual a mc delta teta. mc delta teta. E também a quantidade de calor latente, que é o que mole, que é igual a m vezes L. Beleza. Então ele fala aí, ó, o galho, Ga, né, é um metal cuja temperatura de fusão à pressão atmosférica é de aproximadamente 30 graus Celsius. Tá? O calor específico metal médio do galho na fase sólida, Czinho, é em torno de 0,4 kJ por quilograma grau Celsius. E o calor latente de fusão é de 80 kJ por quilograma. Utilizando uma fonte térmica de 100 watts, um estudante determina a energia necessária para fundir completamente 100 gramas de galho a partir de 0 graus Celsius. O gráfico mostra a variação da temperatura em função do tempo das medições realizadas pelo student. Determine o tempo total, TT, que o estudante levou para realizar o experimento. Suponha que todo o calor fornecido pela fonte é absorvido pela amostra de galho. Dê sua resposta em segundos. Então, aqui nessa parte onde aumenta a temperatura, né? Essa parte aqui do gráfico, a gente tem aquecimento. E aqui a gente calcula como M vezes C, né? Vezes delta teta. Aqui nessa parte. Na curva de aquecimento. MC delta teta. E aqui onde é plano, não há variação de temperatura, ocorre a mudança de fase, que é igual a M vezes L. No caso aqui vai ser fusão, né? Então vou colocar LF. Vai do sólido para o líquido. Beleza, show. Aí ele já deu aí pra gente a potência, né? Que isso vai acontecer, né? Vai estar submetido a uma fonte térmica de 100 watts de potência.
Lembrando, né, gente, que quando a potência está em watts, a energia Q tem que estar em joules e o tempo tem que estar em segundos, tá? Então, watts é a mesma coisa que joule por segundo, alright? Watts, joule por segundo. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu costumo fazer direto, tá bom, gente? Porque eu sei que a energia aqui, ó, vai ser a energia total, né? É a energia para fazer esse galho sair de 0 até 30 graus Celsius e depois a energia para ele mudar de fase. Então, já faço assim, ó, P igual a mc delta θ, tá? Já faço P igual a mc delta θ mais m vezes L. Já coloco aqui em cima tudo de uma vez. Em vez de fazer separadinho, sabe, calcular a primeira energia para depois substituir na fórmula. Porque quando a gente faz isso, muitas vezes dá para simplificar algumas coisas, certo? Da potência, com o tempo, ou coisas do tipo, né? Então, vou colocar aqui, ó, isso aqui dividido pelo ΔT. Beleza? Aí, como a gente quer descobrir o tempo, eu já vou fazer essa troca aqui, ó, entre a potência e o tempo. Já vou passar o tempo aqui, ó, multiplicando, tá? E o P dividindo, vou fazer essa troca aqui já, ó. Beleza? Então vai ficar ΔT, que é igual a tudo aquilo ali, né? Dividido pela potência. E essa potência aí é uma potência boa, né? Que é de 100 watts, então só dividir por 100 no final aí, ó, tranquilinho, tá? Ahn, a massa, a gente tem a massa e a massa de 100 gramas, né? Então, vou colocar 100 gramas, calor específico aí do galho aí na fase sólida. Quilo, não é, Pro? Ah, então, beleza. É... Ô Isa, tem uma coisa aqui que é o seguinte, ó. Ó, eu vou colocar o calor específico aqui do galho, né? Aí eu vou te mostrar uma coisa, tá bom? Então, ó, é Bom, 0,4 kilojoules por... Então, eu utilizei em gramas, tá? Aqui, ó. Eu utilizei sim. em gramas aqui. Aí, kilojoules por quilograma. Aí eu É, sei o que você vai fazer. já pegou, né? Já. Beleza. Então, ó, esse K aqui do kilojoules, eu já dividi, ó, simplifiquei ele com o K do quilograma, tá? Então, restando somente grama. Quando a gente faz isso, né? Aí, por isso que eu utilizei o calor, a massa em gramas também. Por essa razão, tá? Ó. Então, cortei esse K aqui, ó, do kilojoules com o K do quilograma. Então, ficou grama aqui em cima. Beleza? Aí, grama vai cortar com grama. E o jardim, grama vai cortar com grama. O jardim vai ficar bem aparadinho e bonito. Bom, esquece essa piadinha aí. Agora vai até de 0 até 30. Então, é 30 menos 0 aqui. E mais M, que é 100, vezes o calor latente. E o calor latente é 80 kilojoules por quilograma. Então, o K de novo ali corta com K, né? 1000 corta com 1000. Então, por isso que eu utilizei a massa em gramas. Beleza? Tudo isso aqui dividido pelo tempo, né? O tempo que é... Oh, desculpa, pela potência, né? O tempo já passei ali multiplicando. A potência que é de 100. Então, isso aqui vai ficar 100 vezes 0,4 vai dar 40. 40 vezes 30. Então, vai ficar 1.200 mais 8 com 3 zeros, né? 8.000. E isso aqui dividido por 100. Então, dá 9.200, né? 8.000 mais 1.200. 9.200 dividido por 100. Isso aqui vai dar 92. Então, segundos. Beleza, pessoal? Tranquilo esse primeiro probleminha aí? Ok? Quem determina as... Professor, Pode falar, David. e se eu apostasse em transformar tudo em quilo?
Pra depois no final transformar em segundos. Que eu tentei e não deu certo, aí eu me perdi. Tem Aham. como também? Então, tem como sim. Aqui, ó, na verdade, ó, é que tem uma coisa aqui, né? É que se transformar tudo em quilos, ó, vamos ver como é que vai ficar as unidades aqui, né? Lá no lugar do calor específico, você vai usar aqui, ó, é, vai dar uma inconsistência, porque você vai usar aqui, ó, calor específico 0,4 quilojoules por quilogramas, né? Quando você utiliza em quilos, aqui você vai abrir esse número K aqui, né? Vai ficar 0,4 vezes 1000. E embaixo você tem que colocar 1000 também, tá? Vai ficar 0,4 vezes 1000 joules, vai ficar 400 joules aqui, ó, por quilograma grau Celsius. Aí no lugar do K aqui do quilograma, você substitui por 1000 também. Você tem que fazer isso com todos, hein? Com todos. A ideia é que você depois, ao final do problema, né, ao final dessa parte aqui, ó, você exclua você simplifique todas as unidades de medida, restando exclusivamente o tempo em segundos, tá? Porque quando você utiliza a potência em watts, que ele deu ali, ó, esses 100 watts é a mesma coisa que, ó, se eu tivesse colocado aqui, ó, no lugar do 100 aqui, David, tivesse colocado assim, ó, 100 joules por segundo aqui, ó, certo? Então tem que cortar grama com grama aqui, grau Celsius daqui da temperatura, ó, grau Celsius daqui, ó, um grau Celsius aqui, de modo que eu vou cortar também joule que se restou daqui com joule daqui, e aí só me reste segundos, unidade de medida segundo na resposta, tá? Você pode utilizar o K como sendo 1000, beleza? Putz, é que na real eu tentei transformar, tipo, a potência em quilowatts, sabe? Aham, A massa em quilograma, e deu mó trampo. dá um trampinho, mas Uhum. se fizer certo, dá certo sim, viu? É que, tipo, eu só não vou fazer tudo de novo aqui, que vai levar um tempo, mas depois tenta fazer certinho e vai colocando as unidades de medida separadamente, certo? Coloca não só o valor, mas coloca todas as unidades de medida de todos eles, que tem que dar certinho, tá bom? Bom, Beleza. beleza? Então, ó, então vamos seguir, gente. Então, o 2 da Unicamp aí, tá? 2 de Campinas. Vou colocar aqui, ó, a fotinha dele para vocês aqui no. Opa, olha lá. Foi. Foi. Coloquei o 2 em destaque. Show, hein? Enquanto isso, eu vou falar o nome das pessoas que estão aqui. Então, Diego Oliveira, Taister, Fernandinha, Gabriel na área, Gi, Aline, Henrique, Aisa, Johan, Calil, Caiane Letícia Lu, Renatinha, Rubens Silas, Thomas, Herbari. Show.
isso, vou pegar aqui a formulinha lá do outro já pronta. Não, por joule por segundo, não precisa. Não precisa não, tá? É só o que é importante só saber, né? Que é muito importante, é saber que quando a potência está em watts, isso significa joule por segundo, tá? Então, toda vez que tiver potência lá em watts, isso é automaticamente a sua energia que está aqui, ó. Quando a potência ele der em watts, essa energia que está aqui, ó, em cima, tem que estar em joule e o tempo tem que estar em segundo. Não pode estar, eu quero deixar em kilojoule, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá? A não ser que seja quilowatt. Aí, kilojoule. Beleza? Porque daí o K vai cortar com K. Imagina, que isso. Então, deixa eu só aproximar aqui. Então, gente, ele fala do chá, né? Fala que ele leva até o ponto de fervura. A gente que tá acostumado a fazer o chazinho em casa, sabe, né? Se for chá de chamito. Bom, aí, beleza. Aí você coloca lá até o ponto de fervura, desliga, e aí coloca a folhinha lá e deixa ficar em infusão. Beleza. Ok. Mas ele fala assim, ó, caso o fogo seja mantido por mais tempo, né, que o necessário, ou seja, ele está falando, você levou até o ponto de fervura, está a 100 graus Celsius. Ele quer, então, que você faça esse líquido, né, evaporar, né? Então vamos colocar aqui que esse aqui é MLV, de vaporização, tá? A água vai entrar em ebulição. Considerando a potência fornecida pelo fogão à água de 300 watts, então se é 300 aqui, watts, aqui tem que estar em joule e o tempo tem que estar em segundo. Beleza? Aí a massa a gente não sabe, né? Ele quer saber qual é a massa, considere a potência e o calor latente de vaporização, né? Mantendo o fogo com a água em ebulição. Qual é a massa de água que irá evaporar após 10 minutos? Então, aqui é 2,25 vezes 1000. Aqui, galera, eu vou colocar já o valor, tá? 2 vezes 1000 é 2000. 2,25 vezes 1000, 2.250. Então, eu já multipliquei por 1000 aqui, tá vendo? Ó? E tá em joules, ó. Tá em joules aqui. Essa energia vai estar em joules por grama, ok? Então, a massa que a gente vai encontrar aqui estará em gramas. E o tempo que a gente vai ter que colocar aqui é em segundos, porque potência em watts é joule por segundo. Então, são 10 minutos, 10 vezes 60 aqui embaixo, hein? Beleza? Então, fazendo essa continha aqui, né? A gente pode, vamos simplificar aqui por 10 aqui pelo menos, vai, só para não passar em branco. Dividir por 10 aqui, dividir por 10 aqui, ó. Então vai ficar 60 vezes 300, 3 vezes 6, 18. Com mais 3 zeros, 18 mil. Que é igual a M vezes 225. Então M é igual a 18 mil por 225. Então, ao fazer essa continha aí dos 18 mil por 225, vamos encontrar o valor de 80 gramas, é isso? Isso, 80 gramas. Beleza. 80 gramas irão evaporar. Então, a alternativa aqui, ó, C. Beleza, gente? Acharam tranquilo esse, né? Então, vamos seguir aí. Vamos lá pro 3. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente já vai pro 3, então. 3 da FUVEST aí. Tem itens A, B, C para fazer. Então, vamos mandar ver lá.
Tem só mais um dado aqui que está na outra página. Preciso pegar. Calor latente de evaporação da água. Aí. Pronto, coloquei aí, gente. Esse é um exercício que a gente tem que ler ele até o final, né? Inclusive os dados ali, né? Porque quando a gente olha a letra A, a gente fala, nossa, mas eu não sei fazer isso. Aí você olha na letra A, nos dados ali, e, e a salvação, né? Você já vê a luz. Será que eu vou dar uma palhinha da minha voz hoje, em alguma música? Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Ai, caramba. Vou parar de zoar. Ai. Bom, então, ele já dá muitas vezes, né, gente? É que vocês, não sei se vocês já tiveram isso na vida, aquele conteúdo lá de análise dimensional, não sei se vocês tiveram isso. Geralmente é a matéria do finalzinho do curso, né? Alguns ensino médio aí eles nem dão, tal. Porque é uma coisa também que a gente estuda bastante vê mais na faculdade mesmo também, que é olhar as unidades de medida para identificar o que a gente tem que fazer para extrair o que a gente quer, né? Então, como é o caso desse NOT a DOT aqui da FUVEST, lá. Potência solar incidente na superfície da Terra é igual a 1 kW por metro quadrado. Então, se a gente quiser extrair disso só a potência, a gente vai multiplicar pela área, né? Porque se multiplica pela área e tem um metro quadrado embaixo, vai cortar metro quadrado em cima com metro quadrado embaixo, né? Vai simplificar, restando só quilowatt, que são 1000 watts. Então, é mais ou menos assim, né? Ele fala lá na letra A, antes de mais nada, vamos ler o exercício, ele fala, um forno solar simples foi construído com uma caixa de isopor forrada internamente com papel alumínio e fechada com uma tampa de vidro de 40 centímetros por 50 centímetros. Dentro desse forno foi colocada uma pequena panela contendo uma xícara de arroz e 300 ml de água a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Suponha que os raios solares incidam perpendicularmente à tampa de vidro e que toda a energia incidente na tampa do forno atravesse e seja absorvida pela água. Para essas condições, calcule, né? Então, assim, né? Lógico, né, gente? Ele disse aqui, ó, que os raios solares incidam perpendicularmente. O que ele quer dizer com isso? Que a tampa é de vidro, certo? Então, o vidro ele é transparente, né? A radiação, ok? Então, a radiação vai entrar perpendicularmente, vai sofrer o fenômeno chamado refração da luz, certo? Se o ângulo de incidência é de 90 graus, vai refratar com 90 graus também. Ou seja, toda a energia incidente vai atravessar e vai ser absorvida pela água. Se fosse um ângulo diferente de 90, uma parte dessa energia, né,
poderia ser refletida e não refratada. Por isso que ele especificou isso aqui bem. Lógico que jamais acho que ele ia cobrar um exercício tão difícil assim, né? Onde parte da energia é refletida, parte é refratada. Seria um exercício para terceira fase. Bom, vamos ver. Agora, fora isso, a gente vai calcular então, né? Qual que é a energia, qual é a potência aí que a gente tem associada a essas áreas, né? Então a gente sabe o seguinte, ó, a potência dada no NOT a DOT é de quê? 1 kW, né? Vou colocar o K aqui, bem. 1 kW em uma área de 1 metro quadrado, ok? 1 kW em 1 metro quadrado. A gente tem aqui a potência de X, né? Kilowatts em área de 0,4 metros, né? Desculpa, vezes 0,5 metros. Passando para metro quadrado, tá bom? Então, metade de 0,4 é 0,2. Então, o X aqui será 0,2 quilowatts. Essa é a potência que a gente vai ter dessa energia, desses raios solares aqui, né? Então, a potência P absorvida pela água, 0,2 quilowatts. Aí, letra B, ele pergunta aí, quer saber da gente, qual a energia necessária aí para aquecer o conteúdo da panela até 100 graus Celsius? Então, a gente já tem a potência, né? Já temos também a quantidade de água, que é de 300 ml, né? Então, vamos calcular aqui, ó, MC vezes delta θ. Qual que é a energia que a água tem que absorver, né? Para chegar até 100 graus Celsius. Então, Q igual a MC delta θ. O Q é igual, se são 300 ml de água aí, né, gente? A gente já sabe que a densidade da água é 1 kg por litro, então aqui a massa é de 300 gramas. Bom, o calor específico da água é 1 cal por grama grau Celsius, mas ele já deu aqui, ó, utilize calor específico da água igual a 4 joules por grama grau Celsius. Então, vou colocar 4 aqui. E a variação de temperatura é de 25 até 100, né? Então, 100 menos 25 no intervalo aqui, nesta variação de temperatura. Alright? Então, o que vai ficar assim? 300 vezes 4 vai dar 1.200 vezes 75. E o resultado disso vai dar 75 vezes, vai dar 90 mil. 90 mil joules. Beleza. Essa é a energia que a água teve que receber, né, para chegar até 100 graus Celsius. Beleza? Alright. Aí, letra C. Se você colocar em notação científica aqui, viu, gente? Isso aqui é 9 vezes 10 elevado à quarta, tá? Posso pôr em kilojoules também, não posso? Pode sim. Pode. Ou 90 quilojoules, né, Isa? Beleza. Se transformar em kilojoule, o próximo item fica com menos zero para calcular. Isso, boa. Perfeito. Ótimo. Então, ó, o próximo item fala o seguinte: qual é o tempo total T necessário para aquecer o conteúdo da panela até 100 graus Celsius, né? Ó. Então, para aquecer até 100 graus Celsius, já calculamos a quantidade de energia, tá? Que é esse 9 vezes 10 a quarta aqui, ou 90 quilojoules, e evaporar 1/3 dessa massa, um terço da água, né, dessa massa de água, nessa temperatura. Então, a gente já tem a potência, né, gente? Potência. Aí eu vou copiar aquela fórmula lá da outra parte lá. Peraí. Tem que escrever tudo de novo. Aqui, ó. Já aproveitando aqui. Então, isolamos o tempo, né?
Então, ΔT, que é igual a esse M vezes C vezes ΔT, a gente já tem já, tá? Que é para levar a água, né, até 100 graus Celsius. Isso aí é 9 vezes 10 a quarta, notação científica ali, mais 1/3, que vai evaporar 1/3, né? Então 1/3 vai mudar de fase. A mudança de fase ocorre aqui, ó, no M vezes L, tá? Então é o que tem aqui dividido por 3. A massa é 300, o calor latente de evaporação, eu tenho que trocar aqui o F por V, ó. Ele já deu no enunciado. Professor, mas ele Pode não quer falar. evaporar 1/3 da água? Isso, 1/3 da água. Então eu vou aquecer essa massa toda de água até 100 com essa energia. Vou aquecer ela inteirinha até 100. Só que dessa massa toda de água, só 1/3 disso que vai evaporar. Tá? Então, ou seja, seria 100 gramas ali. Beleza? É que eu coloquei 300 ali vezes o L de vaporização, que é 2.200. Vou colocar aqui, ó. 2.200. Aí eu vou colocar isso aqui dividido por 3, ó. Tá? Assim. E tudo isso dividido pelo ΔT. Aí eu vou colocar 3 aqui. Beleza? E tudo isso aqui dividido pelo tempo. Ó, pela potência, desculpa. A potência que é... Ele já deu pra gente a potência aí. No item A a gente calculou, não é isso? 0,2 quilowatts. Ok? Então, 0,2 quilowatts, a gente vai colocar 0,2 vezes 1000, né? Então, aqui está em joule. E aí a potência está em watts, o tempo vai dar em segundos. Então, é 0,2 vezes 1000. Então, é 200 aqui no lugar da potência. Beleza? Deixa eu colocar aqui, então, só para o pessoal saber de onde que veio depois, ó. 200 watts, ó. Ok? Substituir o K por 1000. Então, o tempo vai dar em segundos aqui, gente. Agora, vamos simplificar aqui, ó. Esse 300, deixa eu fazer menor aqui. Esse 300 com 3, isso aqui vai ficar 100. Então vai ficar 9 vezes 10 a quarta, aqui, mais... Aí que aqui vai ficar 22 com 2 zeros daqui, né? Porque é 2.200. E com 2 zeros daqui. Então isso aqui é 22 vezes 10 a quarta. Dividido por... No lugar de 200, vou colocar 2 vezes 10 ao quadrado. Aqui vai ficar 9x mais 22x, 31x, onde o x é 10 a quarta, ok? Então, ó, 31 vezes 10 a quarta, dividido por 2 vezes 10 ao quadrado. Aí, divide 31 por 2, 31 por 2 vai dar 15,5, ok? 15,5, vezes 10, 4 menos 2, 2. Colocando em notação científica, 1,55 vezes 10 ao cubo segundos. S. Beleza, gente? Tranquilo? Esse probleminha aqui. Itens A, B, C. Resolvidos. Resposta final. Alright? Então, vamos fazer mais um probleminha aqui, ó. Que é o 4. Depois eu faço um com vocês lá um extra aqui diferente. Então, dá uma olhada aí no 4, quem tá com a apostilinha já aí. É.
Então ele fala que um martelo de massa m igual a 1,2 kg com velocidade de módulo 6,5 metros por segundo golpeia um prego de massa 14 gramas e para após cada impacto. Considerando que o prego absorve toda a energia das marteladas, uma estimativa do aumento da temperatura do prego gerado pelo impacto de 10 marteladas sucessivas fornecerá o valor aproximado de... Ixi. Esquenta o prego lá, né, gente? Não sei se alguém já fez aquela brincadeira de pegar o zíper da blusa de frio, moletom, né? E ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando também, esquenta. Da hora. Eu acho da hora, né? Não sei se vocês vão ficar me zoando depois disso, mas parei de fazer, pelo menos. Ai. Bom, aí, como é que vocês estão calculando a energia aí? A energia envolvida, a gente tem a velocidade do prego, né, inicial, temos a velocidade final. Fiz pelo trabalho, né, pela variação da energia cinética. Todo objeto que tem velocidade, né, tem energia cinética. Lembra? Vocês estão estudando aí lá na mecânica lá, com um pipo. Palmeirense. Tá felizão, né? Ganhou o título e tal. Tem mais palmeirense aqui no grupo, mas faltou. Que é a Sara. Bom, então, trabalho, né? É igual a mv quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Calcular a energia que será cedida, né, para o martelo, para o prego, desculpa, prego receber. O prego vai receber energia. Isso aqui vai dar negativo, tá? Porque vai ceder energia e quem vai receber? O prego. O prego vai esquentar. Então, todo esse termo aqui vai para zero, tá? Mas, prof, por que vai para zero? Porque a velocidade final é zero aqui, ó. Ele para. A velocidade final é zero. Opa. Então, o trabalho aqui vai ser menos. Aqui, a massa é de 1,2 kg, isso está certo, já está no SI. A massa tem que estar em quilogramas mesmo, né, gente? Embora a gente não use geralmente massa em quilogramas nos exercícios de calorimetria. Porém, nesse a gente vai usar aqui para achar energia em joule. 1,2 vezes 6,5 ao quadrado. 6,5 ao quadrado. Isso aqui dividido por 2. Isso aqui vai ficar igual a menos 0,6 vezes 6,5 ao quadrado. Beleza. Essa energia aqui, gente, de uma martelada, tá? Lá no exercício, ele quer a energia envolvida em 10 marteladas. Então, que a energia para 10 marteladas, 10 vezes isso, tá? Então vai ficar 10 vezes 0,6, 6. 6 vezes 6,5 ao quadrado. Beleza? Isso aqui, fazendo essa continha aqui, a gente vai chegar no valor de 253,5 joules. Alright? Fiz vezes 10 aqui. 10 vezes
o 0,6. E essa energia aí, gente, vai ser transferida, né, para o preguinho que vai absorver e vai esquentar. Então, ou seja, que macete? Q é igual a mc delta θ. Que nesse caso aqui é o que a gente quer descobrir. Qual foi a variação de temperatura no prego? Então vai ficar 253,5, que é igual a massa, né? Agora sim, ó. Vamos ver aqui, gente, ó. A gente está usando energia em joules, ó. Essa energia que a gente achou foi em joules. Utilizamos a massa em quilogramas e a velocidade em metros por segundo, a energia está no SI. Energia no SI é joule. Beleza, tá joule do lado esquerdo da equação. Do lado direito tem que ficar joule também. Tá joule aqui, 450 no lugar do, que é o calor específico, 450 joules por quilograma. Então essa massa que a gente vai usar aqui, ó, do prego, tem que estar em quilograma. Para cortar quilograma com quilograma, joule com joule, beleza? Então, e sobrar só o grau Celsius. Nesse caso, então, aqui a massa será 0,014, que são 14 gramas. Se fosse 140 gramas, 0,14 só. Então, vezes 450, vezes o delta θ. Aí só tem que fazer essa continha aí. Então, o delta θ será 253,5 e, segundo aqui minhas contas aqui, isso aí 450 vezes 0,014 vai dar 6,3. Aí vai dar 6 vezes 4, 24. 6 vezes 40, 240. Como é um pouco mais que 6, né? Então, essa temperatura, lembrando, está em graus Celsius, porque o calor específico que a gente usou está em graus Celsius, tá? Vai dar aproximadamente 40,2 graus Celsius. É aproximadamente igual. Então, isso aqui fornece para a gente a alternativa A. Beleza, gente? Sim? Vamos fazer aqui um probleminha diferente, que lá na... Vou colocar para vocês aqui na tela, da Unicamp, cadê? Ó, esse 2 aí, ó. Vamos fazer um extra 2, depois a gente faz um extra 1. Então lá, na tela, né? Misturam-se 200 gramas de água a 20 graus Celsius com 800 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Admitindo que exista troca de calor apenas entre o gelo e a água, determina a temperatura de equilíbrio. Então, faltou aí saber a temperatura de equilíbrio. Tá bom? Vamos fazer a temperatura de equilíbrio desse probleminha. Dê uma olhada, é só misturar os dois, tá? Ou, vou colocar aqui, ó. Melhor dizendo, não é a temperatura de equilíbrio, não. Determine. Deixa eu completar aqui. A massa de água no final.
Aqui. Beleza, certinho. Professor, Oi. não vai precisar do calor específico do gelo também? Não, porque o gelo já está a 0 graus Celsius. Ele já está. Entendi. Então, o gelo já está a 0 graus Celsius. Então, uma parte dele vai fundir. E esse exercício aqui é aquele exercício que a gente tem que fazer por partes. Não dá para a gente sair somando quantidade de calor de um mais quantidade de calor do outro igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai misturar gelo com água, né? Beleza. A gente tem 200 gramas de água e 800 gramas de gelo. A gente tem muito mais gelo do que água. E a água que a gente tem não está tão quente assim, né? A gente tem 4 vezes mais massa de gelo do que de água. E essa água está a 20 graus Celsius. Então, o que a gente vai calcular aqui? A quantidade de calorias, né, que a água tem a oferecer para o gelo quando ela chega na mesma temperatura que ele. Porque a água vai ceder energia e o gelo vai receber, certo? Então, vamos calcular aqui, ó, qual é a quantidade de energia que a água tem para ceder ao gelo até chegar na mesma temperatura que ele. Beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Resfriar a água até 0 graus Celsius, que é a mesma temperatura que o gelo está. Vamos ver a energia envolvida aí. Aí que macete, né? Q é igual a massa de água, massa M de água, né? Que é 200, ok? Vezes calor específico da água, que é 1, vezes variação de temperatura para a água, que seria a temperatura final 0 menos 20, que é a inicial dela. Até aí. Beleza? Oh, desculpa, a massa de água. Não, tá certo, sim. Beleza. Então é 4 menos 4.000, ok? Beleza. Então, menos 4.000, o quê? Cal. Ok. Aí, galerinha, a gente tem aí que a água, né, precisa de, ela vai ceder 4.000 calorias para chegar na mesma temperatura que o gelo já se encontra. Se a gente fosse fundir o gelo completamente, né, se a gente fosse pegar esses 800 gramas de gelo aí, ó, e fosse fundir eles completamente, qual que seria a quantidade total de energia para fundir? Então, energia, ó, energia, tô fazendo passo a passo aqui para vocês entenderem o raciocínio, tá? Energia para fundir completamente os 800 gramas de gelo, tá? Então, seria Q igual a M vezes L. L de fusão. Então, seria Q é igual a massa de gelo, que é 800, vezes 80. Então, isso aqui é 8 vezes 8, 64, com mais 3 zeros. 64.000 cal. Beleza? Então, moral da história. A água chega até a temperatura onde o gelo já se encontra, né? Cedendo 4.000 calorias, certo? E o gelo, por sua vez, que já está nessa temperatura de zero, ele precisaria, para fundir completamente, de 64.000. Então, o que vai acontecer? Essa energia aqui que a água ela vai chegar até zero, vai ficar na mesma temperatura do gelo, ela vai se dessa energia. Ele não vai conseguir ser fundido completamente, tá? Ele só vai ser fundido uma parcela dele. Então, é isso que a gente vai calcular. Qual é a parcela de gelo que será fundida com a energia que a água consegue oferecer para ele. Beleza? Então, com 4.000 cal cedidos pela água, né?
a massa de gelo que irá fundir é, então, Q é igual a M vezes L, aí eu coloco 4.000, que é igual a M vezes 80, beleza? Aí, teremos aí, então, pode simplificar por 10 aqui, né, o 80 e o 4.000, e aí teremos que M é igual a 400 dividido por 8. Então, isso aqui vai dar 50 gramas. Então, moral da história, né, gente? O que a gente vai ter no final aí? O que teremos? Teremos uma mistura de água líquida e gelo, certo? Na temperatura de 0 graus Celsius, tá? E qual que é a massa de água líquida? É a massa de líquido no final, né? A massa de líquido no final é quanto? Líquido no final é de 200 gramas, que já tinha de água, certo? Mais 50 gramas que foram fundidos do gelo. Então, isso aqui é igual a 250 gramas. Tudo bem, gente? Legal esse aqui? Professor, Oi, pode falar, Fê. eu tenho uma dúvida meio besta, mas é porque Não, eu fiquei nenhuma é. pensando aqui. Por Pode que a perguntar. água que estava líquida não congela, não vira sólido? Ah, então, beleza. Por que a água que está líquida não congela e vira sólido? Porque a água não tem... porque quando ela chegou a 0 graus Celsius, quando eu fiz isso aqui, ó, quando eu fiz isso aqui, Fê, eu levei a água até 0 graus Celsius. E qual é a temperatura deste gelo? Também é 0 graus Celsius. Quando eles se encontram na mesma temperatura, cessam as trocas de calor. Tá? Troca de calor só ocorre quando existe uma diferença de temperatura entre os corpos. Tá? Só ia acontecer isso se esse gelo aí tivesse uma temperatura bem negativa. Vamos colocar aí, tivesse a menos 20 graus Celsius. Aí poderia sim fazer com que a água não só chegasse a zero, solidificasse e ainda resfriasse mais um pouco. Tá? Então, nesse caso aqui, por que a água não continuou? Resposta: porque a água, quando sai de 20 e vai para zero, já se encontra na mesma temperatura que o gelo está, e aí cessam as trocas de calor. Entendi, beleza. Bom, Valeu. imagina. Professor, mas isso é verdade se tiver equilíbrio térmico, né? Então. Isso, quando os dois chegam na mesma temperatura, esse é o nome técnico, né? Estar na mesma temperatura, estão em equilíbrio térmico. Aí, estando em equilíbrio térmico, não há mais troca de calor. Tá? A condição calor é uma forma de energia em trânsito que se propaga espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. E qual é a condição disso, né? Para existir a troca de calor? Temperaturas diferentes entre os corpos. Senão não há troca de calor. Tá bom? Já se encontram É, em equilíbrio térmico. mas nesse enunciado já estava explícito, né? Que iam estar em equilíbrio térmico, né? Ou não. Não, não tá Mas específico. como... Então, como que eu vou subentender que eles vão estar em equilíbrio térmico nesse caso? Eu ainda não saquei direito. Ah, tá. Porque assim, ó, aqui tem dois corpos. Um que está quente e outro que está frio, né? E esse frio e quente é relativo um ao outro, né? Esse aqui está 20 graus Celsius, esse aqui está zero. Então, quando você colocar os dois em contato, esse corpo aqui, ó, vai ceder energia e esse aqui vai receber. Quem está mais quente cede, quem está mais frio recebe. É sempre assim, tá? Aí, beleza. Qual é a capacidade máxima que esse cara tem para ceder energia para esse aqui? Quando ele cede energia até chegar na temperatura desse cara aqui, certo? Se eu calculo aqui, vou dar um exemplo para você, né? Ó, a energia necessária para esse cara aqui, ó, para o gelo fundir completamente, já que ele vai aquecer. O gelo já está a zero, ele está na temperatura certinha para mudar de fase, tá?
Só que ele precisa, essa massa inteira de gelo aqui, precisa de 64.000 calorias para mudar de fase. Vamos supor que essa água aqui tivesse uma condição de oferecer mais do que 64.000. Aí, eu ia calcular a formulinha que eu ia fazer, era aquela que a gente está acostumado a fazer, ela sabe, do Q1 mais Q2 mais Q3 igual a zero. Já podia fazer direto isso, porque eu tinha certeza que a energia que a água tinha a oferecer ao ser resfriada era suficiente para fundir o gelo completamente e ainda assim, depois disso, aquecer a água resultante da fusão do gelo e a mistura, né, até uma temperatura maior que zero. Por exemplo. Mas nesse caso aqui, como eu tenho muito mais massa de gelo do que de água, eu fiz um teste. Só, qual é a capacidade máxima que essa água tem a oferecer de energia? É quando ela sai dos 20 e chega até a temperatura onde o gelo se encontra. Porque enquanto a água, vamos supor que a água está 20, vai para 19, quando eu coloco em contato com o gelo, tá? Vai para 17, 16, 15, 14. Se a água estiver a 1 grau Celsius e o gelo está zero, a água está mais quente, certo? Então a água vai continuar cedendo energia para o gelo. Vai continuar. Quando que a água vai parar de ceder energia para o gelo? Quando ela estiver na mesma temperatura dele. Aí para de ceder energia para ele. Tem equilíbrio térmico. Está na mesma temperatura. Então, ela só vai parar de ceder energia quando ela chegar na mesma temperatura dele. Ou seja, quando ela perder aqui, ó, ceder, né, 4.000 calorias. Aí eu vi que essas 4.000 calorias, que a energia que ela ia ceder, né, máxima, é insuficiente para fazer todo o gelo mudar de fase. Então, o que a gente tem aqui no final, né? A gente tem no final que essa energia que a água cedeu, de 4.000, fez uma massa de gelo fundir, tá? Transformar-se em água líquida a 0 graus Celsius, mas a outra parte do gelo, a maior parte dele, né, 750 gramas de gelo, continuam sólidas, né? Só 50 gramas de gelo que transformaram-se em água líquida ao final desse processo. Agora o que eu percebi também é porque também está no ponto de fusão, né, o gelo, por isso que não muda a temperatura do gelo, né? Isso mesmo. Ah, é porque eu pensei, por que que a temperatura do gelo não muda nisso? Mas E, na hora que eu entendi. enquanto ele não mudar de fase completamente, ele não passa a experimentar novas temperaturas. Justo. Entendi. Tá bom? Valeu, professor. Aham. Beleza. Então, vamos fazer. Ó, esse aqui foi um exercício bom, né, gente? É um exercício assim mais trabalhosinho, que a gente tem que fazer teste e tudo mais. Vamos fazer mais um nessa mesma pegada, que eu deixei preparado para vocês aqui. Ó, se quiserem tirar uma fotinha aí, tá? Podem tirar uma fotinha, pode fazer dar um print, essas coisas. Que é esse aqui, ó. Então, gente, naquele da Unicamp lá, né? Moral da história, massa final 250 gramas de líquido, né? E se perguntasse qual é a temperatura final do equilíbrio, né? Qual é a temperatura final? É zero. Lá a gente tinha temperatura final a zero, todo mundo a zero, mas massa de líquido 250 gramas. Professor, só mais uma dúvida. Então, Pode falar. se aquela quantidade de calor fornecida pela água ultrapassasse a quantidade de 64.000 energia, é isso, aí já não seria zero, porque já não não seria seria zero, zero. teria que descobrir, né? Ah, tá, beleza, Isso. entendi. Aí eu ia Uhum. colocar Q1 mais Q2, que a gente fez o Q1 e o Q2, mais MC delta teta do gelo que foi fundido, né? E aí, esse MC delta teta eu ia colocar a massa do gelo, o calor específico já da água, que foi gelo, né, que é 1, e X, que é a temperatura final, menos a inicial, que seria zero para ele. Aí eu ia calcular a temperatura final acima de zero. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ana. Ana, pergunte. Oi, professor. Oi. A minha dúvida é, esses 50 gramas de gelo, ele Aham. derreteu, então? Isso, sim, isso mesmo, Ana. 50 gramas de gelo, ali naquele outro problema, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Ó, 50 gramas de gelo foram derretidas, tá? Ah, Aí, tá. Aí o resto do ah, gelo ficou gelo mesmo. ficou sólido, isso mesmo, perfeito. Então, se perguntasse qual é a massa de líquido no final? Eu coloquei massa de água no final aqui, mas no problema original tá massa de líquido, tá? Mesma coisa. Vou Ah, colocar massa de água, vou colocar líquido aqui, ó. Líquido. Líquido no final. Beleza? Então, 250 gramas temos líquido no final. E
Sólido no final, temos o quê? 750. Porque a gente tinha 800 gramas de gelo, né? Que transformou em água, estado líquido, 50. Então, temos 750 gramas de gelo. Ah, entendi. Obrigada, professor. Tá bom? Imagina, é isso. E a temperatura final é 0 graus Celsius da mistura. Aí, olha o extra 1 aí, gente. Mais um probleminha. Então, mais uma vez, a gente vai fazer os testes aí, viu, gente? Tá lá, tem a água que está a 20 graus Celsius, né? E o gelo está menos 20. O que a gente vai fazer? Vamos levar os dois para a mesma temperatura. A gente vai fazer, vai ver a energia que a água pode ceder, né, máxima, ela sendo resfriada de 20 até 0. Beleza? E vamos calcular qual é a energia que o gelo precisa para sair do menos 20, onde ele se encontra, e chegar até a 0. Vamos ver a energia cedida pela água, né? E o gelo, se é suficiente. Depois a gente vê se tem mais alguma coisa aí. Então, ó, a energia máxima que a água teria para oferecer chegando até 0, né? Vamos ver, ó. Qual é? Resfriar a água até 0 graus Celsius. Então, quanto de energia que a água aí vai ceder quando ela chega até 0, tá? Vai ser assim, ó. Q igual a massa de água são 100, né? Calor específico dela é 1. E é 20 aqui. 0 menos 20, né? 0 menos 20. Isso aqui vai ser menos 2.000, né? Quando a água chega até 0, ela cede 2.000 calorias. Em contrapartida, se a gente aquecer o gelo de menos 20 até 0, né? Aí eles estarão na mesma temperatura aí, beleza? Então vamos ver qual é a energia suficiente para aquecer o gelo de menos 20 até 0. Então, vou colocar aqui, ó, aquecimento do gelo de menos 20 a 0. Então, Q é igual a massa de gelo, quanto? Deixa eu ver. 100 também, né? Então, 100 vezes calor específico do gelo aí, 0,5, tá? Vezes 0 menos quem? O menos 20. 0 menos 20 vai ficar mais 20. O gelo vai aquecer, né, gente? Por isso que vai ficar positivo esse Q. Então, vai ficar 100 vezes meio dá 50. 50 vezes 20 dá 1.000. Opa! Então, vamos fazer uma pausa e vamos analisar o que está acontecendo aqui, ó. A massa de água, quando ela chega até 0, ela cede 2.000 calorias. E aí o gelo chega até 0. Para o gelo chegar até 0, ele precisa de 1.000 calorias, ele recebe 1.000, tá bom? Então, se a água tem 2.000 calorias para oferecer para o gelo, certo? Chegando até 0, e o gelo precisa só de 1.000 para chegar até 0, o que a gente pode concluir disso?
que uma parte da energia oferecida, né, ela pode ser aproveitada por esse gelo para mudar de fase. Concorda comigo? Não. A água tem mais energia a oferecer do que o gelo precisa para chegar até zero. Então, opa, essa energia total aí que a água cedeu de 2.000 serve para ele chegar até zero e ainda mudar de fase. Mas será que muda totalmente de fase o gelo? Será que vai fundir todo ele? Então, vamos ver o cálculo para fundir todo ele. Seria, se fosse fazer o cálculo para fundir todo ele, ó, fusão total do gelo. Total do gelo. Seria de quanto essa fusão total aqui? Q igual a M vezes L, né? Seria 100 vezes 80. Então, para fundir todo o gelo, seriam necessários aqui, ó, 8.000 cal. Opa, mas isso, 8.000 cal, a água não tem isso para oferecer, não. A água, ela chega até zero e quando ela chega até zero, ela faz o gelo se aquecer de menos 20 até zero, com 1.000 calorias que ela ofereceu. E ela ainda resta para ela ainda, né, 1.000 para oferecer para o gelo mudar de fase. Mas com esses 1.000 que ela tem a oferecer ainda, não vai mudar de fase todo o gelo. Vai mudar de fase uma parte dele, certo? Qual parte dele, então, que vai se liquefazer, né? Então, portanto, né, vou calcular que a parte com a massa de gelo fundida com 1.000 calorias, 1.000 cal, cedidas pela água. Diga, como é que você pegou esse 1.000 aí, hein? De onde saiu esse 1.000? Saiu do seguinte, dos 2.000 que a água tinha para oferecer, chegando até zero, 1.000 ela aqueceu o gelo e os outros 1.000 vai fazer ele mudar de fase. Então, Q é igual a M vezes L de fusão, fica M vezes 80, e aí, dividindo 1.000 por 80, vai ficar 100 por 8. 100 por 8 dá 12,5 gramas, tá? Então, 12,5 gramas de gelo foram fundidos, tá? Aí, se 12,5 gramas de gelo foram fundidos, né? Qual é a massa, então, de líquido que a gente tem? A massa de líquido tinha 100 gramas no início, certo? Mais os 12,5 gramas ali. Então, vamos colocar aqui, ó. ml, gente, esse ml é massa de... vamos colocar massa no final, né? Massa líquido. É igual a 112,5 gramas, tá? E temos também aí a massa sólida, né? Coloquei em inglês ali, gente, ó. Vamos deixar em inglês, então. Coloquei a massa sólida. Cara, é muito. Também, né? Com várias aulas gratuitas nos principais colégios de línguas. A pessoa chega no nível intermediário rapidinho. Vim aqui experimentar uma aula gratuita. Aí eu fui tantas vezes que cheguei no nível avançado. Fale, Ana. Queria perguntar? Professor, eu acho que eu esqueci de abaixar a mão, desculpa. Ah, tá bom. Imagina que é isso. Faz parte. Ó, gente, então a massa sólida, né, é 87,5 gramas, né? Como é que eu achei esse resultado aqui? Eu peguei os 100 gramas de gelo, tirei 12,5 que foram fundidos, né, transformaram-se em água líquida, então temos ainda 87,5 gramas de sólido, né? De água no estado sólido. Beleza. Então, qual é a temperatura disso, né? A temperatura disso é 0 graus Celsius. Temos ali gelo e água nessa temperatura. Temos as duas coisas. Gelo e água a 0 graus Celsius. Aí, se o exercício quisesse dificultar um pouquinho mais, ele poderia ter colocado ali qual é a massa de cada um, né?
Em vez de só a temperatura final, eu colocava tantos gramas de gelo, tantos gramas de água, que seria a quantidade final de cada um. Legal isso aqui, gente, ó. Então, eu levei a água até zero, fiz o gelo chegar até zero, que é a temperatura de equilíbrio deles, né? Fiz um teste, certo? E aí, beleza. Nesse teste, quando a água chega até zero, para ela chegar nessa temperatura de zero, ela tem que ceder 2.000 calorias. Com essa energia que ela tem que ceder para chegar nessa temperatura, o gelo não somente aqueceu até zero, como uma parte dele, né? Uma parte dele foi fundida. A gente viu que ao chegar a 0 graus Celsius, a energia que ela tinha era insuficiente para fundir tudo. Era insuficiente. Mas chegando até zero, a energia dela era suficiente, nesse caso, para aquecer o gelo e ainda assim fazer uma parte dele fundir, tá? Então, nesse caso aí, não foi um exercício que a gente só podia fechar o olho, e esse fechar o olho, o que eu quero dizer com isso? Sair calculando Q1 mais Q2 mais Q3 igual a zero, lá, quando você mistura. Agora, uma dica, já que vocês vão fazer vestibular, e é uma técnica, né, gente? A gente tem que, assim, chegar a essa conclusão que é uma técnica. Resolver muitos exercícios, tem que estar craque nisso. Então, uma dica que eu dou para vocês é quando se depararem com os problemas, analisar, por exemplo, se é um exercício assim, mistura-se água a 20 graus Celsius com um cafezinho a 70 graus Celsius em uma chaleira de capacidade térmica. Você entendeu? Então, ali, nesse tipo de problema, você sabe que não vai ter variação, não vai ter mudança de estado. Vai misturar água que está a 10 graus Celsius com água que está a 90. Não vai ter mudança de estado. Então, você já pode calcular Q1 mais Q2 mais Q3 igual a zero, fazer de uma vez, certo? Ou você tem uma massa muito grande. Você tem 1 litro de água a 80 graus Celsius, com um bloquinho de gelo de 50 gramas que está a menos 10. Você tem 1 litro de água que está a 80 graus Celsius, um bloquinho de gelo pequenininho que está a menos 10. Então, a energia da água é mais que suficiente para aquecer o gelo até zero, fazer ele derreter e ainda assim aquecer a água resultante da fusão do gelo até uma temperatura final menor que a água tinha no início, né, que é os 80 que eu falei, mas você já tem uma expectativa, uma ideia do que vai dar. Então, te economiza um tempo. Agora, quando é um exercício assim, ó, que tem a mesma massa dos dois, e o gelo está menos 20 também, então, ou que tem mais massa de gelo, aí não dá para já sair calculando direto, Q1 mais Q2, tem que fazer os testes. Esses testes aqui que a gente está fazendo nesses 2 problemas extras, tá? Beleza, gente? Olha, acabei... Professor, pode falar. Fala, David. eu tenho uma dúvida de uma situação. Por exemplo, Uhum. quando você citou, por exemplo, quando você tem 1 litro de água e tem um cubinho de gelo que vai fundir totalmente, certo? Certo. Na hora de calcular o equilíbrio térmico, eu tenho dificuldade para colocar as massas, porque, tipo, se o gelo vai fundir por inteiro, a massa de água vai aumentar. Então, qual que é a massa de água que eu tenho que usar? A inicial ou a somada? Eu me perco nessa parte. Então, você coloca parcialmente mesmo. Você coloca lá, vamos supor que seja 200 gramas de água líquida a 80 graus Celsius, com 15 gramas de gelo a menos 5, tá? Esses 15 gramas de gelo, quando você vai colocar lá o Q1, o Q2, o Q3, deixa eu colocar aqui uma tela nova aqui, ó. Opa. Professor, enquanto você vai colocando aí, eu tenho outra dúvida que é mais conceitual. Ah, O calor latente, por exemplo, para fundir, é o mesmo que para solidificar, só que é só que negativo ou não? é isso aí. Aham. É o Ah, mesmo tá, valor, só beleza. que negativo. Então, em vez de Eu 80, pensei que menos era 80. diferente. Ah, É legal, o legal. mesmo valor em módulo, mesmo valor em módulo, tá? Tá bom. Então, no caso aqui desse que você falou, né? Se é a massa de água que está aqui, então vou colocar aqui 1 mais Q2, e você tem certeza que vai fundir o gelo, né? Então, nesse Q1, Q2, Q3 aqui, ó, você coloca lá a massa de água, que nem eu falei, se é 200 gramas lá, você coloca massa 200 gramas. Não se preocupe com a quantidade total no final de líquido, tá?
Porque a quantidade total no final de líquido se ele perguntar isso, geralmente ele não pergunta isso, tá? Ele vai perguntar qual é a temperatura final desta mistura de gelo mais água, água mais gelo. Então aqui é 200 vezes 1 vezes aí x menos a inicial da água, sei lá, que seria 80, no caso que eu estou dando de exemplo aqui, mais aqui o gelo, vamos esquentar o gelo, são as 15 gramas dele lá, que estava na temperatura de menos 10. Você esquentou o gelo de menos 10 até zero, tá? O gelo estava menos 10, foi até zero, aqueceu ele. E ainda assim, essa massa de gelo aqui, ó. Ah, não, então tem mais um Q aqui nesse caso que eu estou dando de exemplo, né? Esse gelo aqui foi fundido completamente. Então, eu vou colocar aqui 15 vezes 80, tá? Mais, tá? 15 vezes 1, que já é água líquida. Isso aqui é tudo do gelo, ó. O Q2, o Q3 e o Q4, tá? É tudo gelo. Que o gelo aqueceu de menos 10 até zero, mudou de fase, certo? E ainda assim vai ser aquecido até uma temperatura final, que eu não sei, e aqui é zero porque já foi fundido. Beleza? Se perguntasse qual é a massa final de líquido, né? Massa final, 200 gramas, que você tinha no início, mais 15 gramas. É 215 a massa de líquido. Porém, o que ele costuma perguntar nesse tipo de problema, né? Não é que a gente trabalha sempre com a suposição, David, que não há perdas de massa nesse processo, tá? Então, não há perda de massa. A gente fez num ambiente que está fechado e não teve perda de massa. Senão, às vezes, você tem que falar. Mas nunca vi isso, né? Falar, só se você quiser trabalhar com porcentagem. Ele fala, sabendo que no final. Mas nunca vi. Agora, o que ele costuma perguntar num caso como esse é a temperatura final de equilíbrio, né? Aí, você tendo uma ideia, nossa, é muito mais massa de água do que de gelo. O gelo já está numa temperatura próxima de zero, ou já está a zero. Então, você tem mais ou menos assim, por uma previsão, né? Que ele vai ser fundido completamente, vai virar água tal. Agora, se você foi na sua previsão, deu errado, você calculou isso aqui, deu negativo, opa, então alguma coisa tem errado, certo? Significa que a água não tem toda essa energia assim para fazer o gelo fundir completamente e transformar-se em água no estado líquido. Não tem. Aí você faz os testes, tá? Mas isso eu tô só dando para vocês uma ideia dessa intuição, né? De olhar a quantidade de cada coisa que a gente tem na hora de resolver os exercícios de uma forma um pouco mais rápida, né? Porque o tempo para vocês é uma coisa crucial nos exames aí, né? Tá bom? Professor, esse Ah, Q4 aí, esse último que você colocou, aham, essa só vale se toda a água, todo o gelo for fundido, né? isso. Ah, Beleza. eu não, Aqui, teve exercício parecido assim, eu não coloquei esse Q4, eu estava dando errado, acho que agora eu entendi. ah, aqui, ó. É por isso que Aqui eu perguntei se eu tinha que considerar a massa do final, porque eu não estava tem. entendendo isso. Isso Ah, aqui, ó. legal. Isso aqui é tudo gelo, ó. É tudo uma coisa que um dia foi gelo, né? Isso aqui é aquecimento do gelo, mudança de fase dele e água que era gelo, né? Então tudo é a mesma massa aqui, ó. 15, 15 e 15, né? Tudo faz parte dele. Agora a água líquida do início é só o Q1 mesmo, Justo, beleza? justo, já achei meus erros. Valeu, professor. Imagina, que é isso. Tamo junto, pode perguntar sempre, tamo junto sempre. Clarinha, beleza aí, né? Bom almoço para vocês. Hoje só 6 minutinhos aqui a menos, mas comam com bastante cuidado para não engasgar e fazer a digestão bem feita para ter ânimo para estudar novamente. Valeu, gente. Tamo junto aí, tá bom? Professor, só Oi, mais uma dúvida, não é pode perguntar. de matéria. Os exercícios, é que na apostila, sei lá, pelo menos tem dois capítulos que eu achei que é calorimetria um, sabe? Aham, E eu não sei, mas eu me perdi um pouco na hora de fazer exercício, qual que é, dava pra fazer ou não, e qual é qual, sabe? Porque tava com o mesmo nome, eu não entendi muito bem. tá bom. Eu sugiro para vocês, então, alguns para vocês treinarem. Tá, Perfeito? beleza, beleza.
Feito, Beleza? feito, feito. Valeu, Valeu, professor. Valeu, gente. Bom Bom almoço almoço aí. aí, Falou, valeu. professor. Valeu. Boa pra Tchau, nós. tchau. Sextou amanhã, hein? Sextou. Amanhã é dia. Amanhã tem. Falou, tchau. Valeu, tchau, tchau.